toneladas de minerais mataram milhões de animais, milhares de vidas morreram. O profeta falou e o meu povo alertou, centenas de vidas morreram, 2 rios morreram, e a lama avançou qual dilúvio infernal. Acidente não foi, sabiam que não, mas tinham que produzir, tinham que produzir. Mariana, Brumadinho, profetas falaram, mas os grandes não ligaram. Boa tarde, meu irmão ouvinte, com essa música tão atual aí do Padre Zezinho. Ele fez por ocasião das mortes em Mariana, das mortes em Brumadinho, exatamente para chamar a atenção desse tema, a morte dos inocentes, né? Quando a gente abre a Bíblia e se depara com essa narração aí da morte dos inocentes, por causa de Herodes, muita gente estremece, mas esquece que os inocentes continuam sendo mortos pela ganância dos poderosos. Então, nada mais atual do que essa música do Padre Zezinho. E é sobre isso que nós vamos refletir hoje, já acolhendo vocês nesse dia em que nós lembramos, né, com muito pesar, da morte dos inocentes, porque que Herodes mandou matar os inocentes porque queria com isso também matar Jesus. Mas não conseguiu, né? Não conseguiu. Nenhum poderoso consegue matar Jesus. Ele é nossa força. Então, meu irmão, minha irmã, acolho a todos vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Abramo-nos a este momento de reflexão, de aprofundamento da Palavra de Deus. Vamos então ao texto de hoje, desse dia 28 de janeiro. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Mateus capítulo 2, versículos 13 a 18. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho, de 2 anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu
o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Palavra da salvação. Pois é, meu irmão, minha irmã, como eu disse lá no início da nossa conversa, nossa reflexão, nada mais atual do que o poder que abusa dos pequenos, dos fracos, dos vulneráveis, dos inocentes, sejam eles crianças ou adultos, ou até mesmo animais e tudo mais, né? Sempre tem um inocente pagando um preço de algo que não deve. Isso tudo por causa da ganância. É a ganância de Herodes. Herodes não entendeu nada, achava que Jesus seria o Messias, o rei que viesse governar Israel e tomar o lugar dele. Essas brigas de poder que estão por aí do mesmo jeito, né? Se fazem de tudo enquanto é coisa pavorosa para ter o poder nas mãos. Quando os magos, aí vocês se lembram, quando os magos passaram em Jerusalém para perguntar sobre o menino, segundo as escrituras, porque eles tinham sentido que havia nascido e o sinal da estrela havia lhes indicado, então eles passaram em Jerusalém, porque eles não conheciam as escrituras judaicas, para ver onde as escrituras estavam dizendo que o Messias iria nascer. Então, eles consultaram as escrituras e lá estava escrito que era em Belém, né? Que seria em Belém. Então, o que aconteceu? Os magos foram seguindo a estrela até chegarem ao local do nascimento de Jesus. Eles que eram de fora, né? Sem nenhuma pretensão, simplesmente dando atenção ao coração, né? Aquilo que eles sentiam, usando das suas experiências como magos, como pessoas que lidavam com os astros, com a sensibilidade que tinham, né, diante dos astros e tudo, viram que tinha uma estrela diferente e tudo mais, né? Tem um tanto de gente querendo falar que isso aí era esse encontro aí de Saturno e Marte que estão passando perto. Outros falam que era o cometa Halley, não sei o que. Tem tantas explicações em cima disso, e só que isso tudo não tem nada a ver, né? Nós temos que entender o que o texto da Bíblia quer realmente nos comunicar e não ficar querendo historicizar o texto, né? Porque isso aí não vai trazer nenhuma mensagem cristã para nós. Um simples fato histórico não vai ter nenhuma importância, né? É bom a gente saber o que o evangelista quis comunicar com isso e a gente tirar essa mensagem, né? Pois é. Então, mas aí os magos foram, visitaram e tudo, e quando voltavam, a intenção era voltar pelo mesmo caminho, mas aí foram avisados pelo anjo que passassem por outro caminho, porque Herodes não queria conhecer o menino para adorá-lo nem nada não. Ele estava com pretexto porque ele queria matar aquele menino, porque via nele um concorrente ao trono. Muito bem. Aí tem até interessante, né? Quanta coisa surge aí desses relatos. Tem reflexões boas para a gente fazer em cima disso, mas tem também tantas tradições que surgem, né? Uma delas é a folia de reis, que não tem fundamento nenhum bíblico, mas na tradição do povo. Aí começa a lenda, né? Diz que quando os magos saíram, passaram por outro caminho, o caminho era muito longo, mas eles tinham que anunciar que Jesus tinha nascido, que o rei tinha nascido. Então,
Mas eles não podiam ser reconhecidos também, porque senão Herodes ficava sabendo que era eles, mandava matar por traição. Resultado, eles se mascararam e tinha que sobreviver pelo caminho. Então eles cantavam anunciando que Jesus havia nascido, mas com máscaras, para que ninguém os reconhecesse. E ao mesmo tempo pediam dinheiro, e pediam alimento e coisa para que eles comerem no caminho. Aí surgiu a, a lenda, né, da folia de reis, e que faz tão bem ao povo, né, coisa da cultura e da tradição. Eu já acompanhei tanto a folia de reis e também gosto até hoje, né? É coisa tão simples do povo, né? E tão santa, né? Essas coisas. Meu pai era folião e tudo, então a gente tem esse sangue aí. Eu também já tirei, chama tirador de folia, né? Eu também já cantei. Muito bem, desculpa aí. Mas então, os magos, assim que os magos partiram, depois que os magos partiram, Herodes continuou com sua intenção, matar o menino. Mas como já havia passado muito tempo, ele não sabia nem onde era mais, etc, etc, né? Pelo relato dos magos, ele achava que o menino tinha de 2 anos para baixo, né? O próprio texto diz aqui, né? Conforme o tempo indicado pelos magos na época, né? Conforme o tempo indicado. Bom, o tempo indicado era aquele, então já tinha passado mais ou menos uma distância em tempo e então ele pensou, já que eu não conheço o menino, não sei onde é que ele mora, eu sei que ele está no território. Então eu vou mandar matar todo mundo. Eu mando matar todas as crianças de 2 anos para baixo, porque aí, no meio aí, eu mato bem o Jesus, o menino Jesus. Aí vem, né, essa narrativa aí dizendo que o anjo anunciou a José em sonho, olha, levanta, pega o menino e sua mãe e fujam para o Egito, porque Herodes quer matar o menino, né? Então ele foi. Agora, a gente pode dizer assim, mas ele salvou só Jesus e os outros ficaram. E não, a gente lembra também desses, é tanto que hoje nós estamos lembrando, né, na igreja de todos aqueles primeiros mártires, hein? Santos inocentes. Por que santos? Foram os primeiros que santificaram-se pelo nome de Jesus, já na infância, viu? Já como crianças, os primeiros mártires. Então, mas enfim, Jesus foi salvo de Herodes. Ficaram lá um tempo até Herodes morrer, depois voltaram para a terra, né? Mas ficaram com medo, então foram para Nazaré. Ficaram com medo do filho de Herodes, da família, enfim. Então foram para Nazaré. Bom, isso aí tem um significado, tem uma simbologia. A gente tem que voltar lá no Antigo Testamento, né? O Egito foi para onde Jacó e seus filhos se foram, né, refugiando, buscando salvação da terrível fome que assolava a região. E nós sabemos que Jacó e seus filhos, quem eram os filhos de Jacó? Os filhos de Jacó eram 12 filhos, né? Então eles foram para o Egito buscar alimento, porque estavam com muita fome e tudo, né? Só no Egito que tinha alimento, graças a José, o irmão mais novo, enfim, aquela história que nós já conhecemos. E fica um tempo lá. E lá vai reproduzindo, aqueles 12 se transformam num grande povo. E depois esse povo
foi escravizado no Egito, porque o faraó, quando viu que eles estavam aumentando demais em terra estranha, né? Isso colocava em risco a soberania nacional. Então, o que que ele fez? Mandou escravizar esse povo para que eles não tivesse voz ativa ali, não tivesse liderança nenhuma, para não colocar o Egito em perigo. Então, escravizar o povo, matar os primogênitos e etc e tal, né? Bom, e depois esse povo foi libertado do Egito para a terra deles de novo, a antiga terra de Jacó e seus irmãos. Então, agora, quando o evangelista coloca, olha que interessante, quando o evangelista coloca que Jesus menino é levado para o Egito para fugir das perseguições, e ali no Egito foi formado um povo na terra da escravidão, e Deus não aceita a escravidão para esse povo, Deus quer libertar esse povo, não é? E tira, resgata do Egito para a terra prometida, a terra que tinha sido a terra de origem, né, de Abraão, dada a Abraão e sua descendência, não é? E essa salvação de Deus, essa libertação de Deus se cumpre em Jesus. Jesus é o cumprimento dessa promessa de salvação do povo. Então Jesus faz o mesmo trajeto. Sai da sua terra, vai para o Egito, mas o Egito não é lugar do refúgio, da realização plena. Então, eles voltam depois para a terra deles. É o mesmo movimento que o povo lá da Bíblia fez, viu? Foram para o Egito, lá foram escravos, retornaram para a sua terra. Mas por que que o evangelista faz Jesus percorrer a mesma coisa, fazer o mesmo movimento? É porque em Jesus está a salvação. Em Jesus está o novo povo. Em Jesus está o povo de Deus. Lá no Antigo Testamento, o povo de Deus era o povo de Israel ou povo de Jacó, né? Israel era o outro nome dado a Jacó. É o povo que veio das 12 tribos. Esse era o povo de Deus, considerado o povo de Deus. E agora, em Jesus, quem é o povo de Deus? Todos aqueles que se identificam com Jesus. Ou seja, toda a humanidade é chamada a ser povo de Deus. E toda a humanidade merece respeito, toda a humanidade merece ser salva, né? Ser resgatada da escravidão, da dependência, da subserviência. Então, Jesus, ele é o Deus que encarna na humanidade. Viu? Para mostrar. Então, quando Jesus vai para o Egito, depois volta, é o povo, é o mesmo povo de Deus, em busca, esse povo de Deus que é escravizado, mas esse povo de Deus que volta, tem que fazer o caminho de volta, o caminho para a sua terra. E aí todos nós entramos, né? Onde é que é o nosso lugar? Onde é que é o lugar em que nós somos? É um caminho teológico, é um roteiro teológico, não é um roteiro geográfico, simplesmente. Qual o nosso lugar, hein, gente? O lugar onde nós somos salvos, hein? O nosso lugar é Jesus Cristo. E como? O que que Jesus quer de cada um de nós e de todos? Por que que ele morreu? Por que que ele deu a sua vida? Ele deu a sua vida para que todos nós encontrássemos
o lugar da salvação. Então, o nosso lugar é o lugar da salvação. É o lugar da nossa realização como pessoa. Viu? É ali que é o nosso lugar. Não é só lugar físico. Tudo aquilo que nos realiza com dignidade, que nos dá dignidade, que nos dá prazer, que nos dá alegria, que nos dá tudo isso, esse é o nosso lugar. É o lugar do ser humano. Não é no Egito, não é na fuga. O lugar do ser humano é o lugar onde ele se sente como alguém digno, como filho e filha de Deus. O filho de Deus não é aquele que tem que fugir. O filho de Deus é aquele que tem que voltar para a sua terra, né? Para o seu lugar, o lugar da paz, o lugar da libertação, o lugar da alegria, o lugar do prazer, como eu disse, não é? É aquilo que dá vida. Então, meu irmão, minha irmã, nós voltamos àquilo que nós falamos lá no início e que o Padre Zezinho também cantou. A gente fica muito triste, porque continua ainda esse mesmo contexto dos grandes, dos poderosos, abusando, matando a dignidade e a vida dos pequenos. Não vamos pensar só na morte, porque essa morte física também, é claro, essa morte nos deixa perplexos, né? A quantidade de crianças que são mortas, literalmente, né? Mas a quantidade de criança que é molestada por religiosos, por adultos de qualquer outro lugar, né? De qualquer outro tipo. As crianças são as grandes vítimas desse mundo dos grandes, viu? E é triste porque elas não sabem se defender. Sempre tem alguma coisa matando a inocência de uma criança, matando a beleza de uma criança, matando o corpo de uma criança e matando todos aqueles também que se identificam com elas. Os pequenos, os simples, os inocentes. Aí a gente pode englobar, como eu disse, todos, tudo, até os animais, né? Matar um animal inocente, judiar dele, que não pode fazer nada. Ele só pode olhar pra gente com aquele olhinho assim, tipo, a única coisa que um animal tem é olhar pra gente, para que a gente tenha uma piedade, tenha dó dele. Mais nada, né? Não sabe chorar, sabe gritar. Então, meu irmão, minha irmã, esse mundo tá cheio de Herodes, né? Isso não pode ser normal, gente. Nós não temos que acostumar com isso. Os grandes, quem tem poder, abusando dos inocentes. Ao lembrarmos desses inocentes de Belém, lembremos-nos também dos inocentes do Brasil e de todo o mundo, porque todos estão inseridos na pessoa de Jesus. Todos somos povo de Deus. E o nosso lugar não é o lugar da perseguição, não é o lugar da escravidão. Nosso lugar é o lugar da liberdade, da vida e da paz. Amém.
Meu irmão, minha irmã, vamos nos colocar em oração diante do Senhor. Vamos refletir em cima dessa coisa desastrosa, né? O poder, os poderosos continuam zombando daqueles que são mortos. Menosprezando, não dando apoio. Quantas famílias estão chorosas. O poder que existe, qualquer poder, é o poder da vida. Queremos lembrar agora de todas as crianças que são violentadas física e moralmente. Física, moral e intelectualmente. Oprimir crianças é simplesmente destruir o futuro. Queremos colocar em nossas orações todos que sofrem. Os doentes. Quero que vocês rezem pelo Miguel Chaim, filho de Dona Ruth. Pedimos, Senhor, ele está muito ruim no hospital. Nosso paroquiano, que Deus ajude toda a família. A família de Dona Eunice é uma paroquiana nossa, muito frequente lá nas missas, que faleceu hoje. Quero colocar a família dela também em oração, nas nossas orações. Enfim, nesse mundo de tantas dores e lágrimas, dai, Senhor, também alegria e paz. Isso vos pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Que essa bênção desça sobre todos e todas e permaneça para sempre. Amém. E até amanhã, na graça de Deus.